Louvado seja Deus, e quando a gente entra nessas portas, a gente já pode sentir a presença do Senhor. É desse jeito, Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Como diz a irmã Simona, aqui é lugar de refúgio. Louvado seja. Glória a Deus. É sim, Jesus. Hoje foi um pouquinho estreito atravessar a Macedônia. Eu posso dizer que hoje o inimigo se levantou, mas ele se levanta para cair, meu Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Tive os empecilhos ali antes de sair. E aí começou a chover. Ricardo não pôde me trazer porque foi levar Kaique numa consulta médica agora pela manhã. E eu falei, eita, Renata, a gente vai chegar atrasada, mas a gente vai chegar. Louvado seja Deus. Mas aprove o Senhor chegarmos aqui nessa manhã. Louvado seja Deus para fazer aquilo que Ele requer. Adorar a Ele, agradecer a Ele, porque Ele é digno de honra, de glória, de toda exaltação. Porque nós dormimos, deitamos, levantamos e estamos de pé. Porque o Senhor, Ele tem nos sustentado. Louvado seja Deus. O laço se quebrou, irmãs. E nós escapamos e escapamos com vida, louvado seja Deus. Eu creio assim, Deus. E todos os dias eu costumo dizer que tem uma seta e uma flecha inflamada do inimigo. É desse jeito, Deus. É todos os dias, é 24 por 48. Ele não para e ele não cessa. É verdade. Mas todavia maior é o Senhor que nos garante a vitória. Louvado seja Deus. E por isso nós estamos aqui nessa manhã de pé, e o nosso coração pode se alegrar no Deus da nossa salvação. Quero agradecer ao Senhor, aleluia, por essa oportunidade. A minha amiga pastora Rose, louvado seja Deus. Deus continue te abençoando, minha amiga. Você continue sendo essa glória a Deus, aleluia. Não só para a minha vida, mas também para outras mulheres. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Cláudia. Amém. Deus continue abençoando, renovando suas forças. É verdade, Deus. Renovando suas forças do alto da cabeça até a ponta dos pés, viu? Você continue constante na presença do Senhor, sempre constante, porque eu costumo dizer que o Senhor ele está atento àquele que se disponibiliza para Ele, Ele está atento. Foi o que o Senhor me falou por esses dias. Eu estou atento a quem se disponibiliza. Louvado seja Deus. É desse jeito. Quero louvar a Deus pela vida de Gigi. Ele está aqui conosco, como eu costumo dizer, com o presente de Deus. Que Deus nos abençoe ali na congregação por pouco tempo, né? É verdade. Desde atravessar a Macedônia, mas o carinho e o amor continua. É verdade. Louvar a Deus pela vida de Renata. Renata amanhã no círculo de oração. Aleluia. E ela não obteve nenhuma dificuldade, está aqui nessa manhã. Glória a Deus, aleluia. Amém. Abra suas Bíblias no livro de 2 Reis. Eu confesso que quando o Rosinho ontem à noite, no final da tarde, falou comigo, eu falei, já tinha preparado uma palavra, mas hoje pela manhã, quando eu estava me arrumando, o Senhor ele mudou a mensagem, louvado seja Deus, ou porque eu não sei. Aleluia, mas Jesus ele sabe, louvado seja Deus. Livro de 2 Reis, uma palavra bem conhecida, que se encontra no livro de 2 Reis, seu capítulo 4. Aleluia, que vamos tratar, aleluia, louvado seja Deus, a respeito de uma viúva, louvado seja Deus. Eita, Jesus, aleluia. E o verso primeiro vai dizer assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Eu vou repetir isso aqui. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu, aleluia, lhe disse: que te hei de eu de fazer? Declara-me que te hei eu de fazer. Declara-me que és, que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para si vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Aleluia. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos. Aleluia, louvado seja Deus. E deita o azeite, aleluia, em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio.
Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia, louvado seja Deus. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez descer, aleluia, louvado seja Deus, ao homem de Deus, e disse: ele vai, aleluia, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos viverão do resto, louvado seja glória a Deus, soberano Deus e eterno Pai. Eis aqui, Senhor, a tua palavra, meu Senhor. Obrigada. Não é sobre o vaso, meu Senhor, que vai transmitir a tua palavra. Não é sobre mim, mas é sobre o Senhor. É sobre a tua presença, é sobre a tua mensagem, é sobre a tua palavra, meu Senhor. Ela quem faz, ela quem desfaz, ela quem faz de novo. Ela que é digna, meu Senhor, de toda aceitação. É a tua palavra que despedaça o jugo do inimigo. É a tua palavra, meu Senhor da glória, que despedaça as cadeias. É a tua palavra, meu Senhor da glória, que traz cura. É a tua palavra que traz bálsamo. É a tua palavra que nos enche. É a tua palavra, meu Senhor da glória, que nos transforma. É a tua palavra, meu Senhor. Fica à vontade no nosso meio, meu Senhor, para fazer aquilo que o Senhor requer, para fazer aquilo, meu Senhor, que o Senhor já projetou nesta manhã. Porque se tem uma coisa que o Senhor é organizado. Louvado seja Deus. Faz aquilo, meu Senhor, que te apraz. Visita os corações nesta manhã, Espírito Santo. Visita os corações, Senhor, nesta manhã. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra, meu Senhor da glória, faça a transformação que só ela pode fazer. Deus. Em nome de Jesus. Antes um dia aqui, Senhor da glória. Antes uma manhã aqui, Senhor, né, Emmanuel, do que outro mil dias fora deste lugar. Ó Deus, antes um dia na tua presença, rendendo graças a ti, rendendo glórias a ti, enaltecendo, meu Senhor, o teu nome, do que outro dia em outro lugar, do que mil dias em outro lugar, Senhor. Ó Deus, a tua palavra como uma pedra, meu Senhor, a tua palavra como um martelo que esmiuça a penha, meu Senhor. Faz aquilo que te apraz nessa manhã, para a honra e a glória do teu nome. Amém, graças a Deus. Jesus, amém. Eu tinha preparado, na verdade eu já havia no coração uma palavra, e quando foi hoje de manhã, o Senhor, Ele falou comigo através dessa palavra. Eu falei: Jesus, se o Senhor mandou mudar, o Senhor sabe de todas as coisas. Verdade. Todo mundo conhece, todos conhecem essa mensagem, uma mensagem muito pregada, muito conhecida, que vai se tratar a respeito de uma viúva, louvado seja Deus, que tinha seus 2 filhos e estava passando por um momento de calamidade, um momento de perda, de luto, louvado seja Deus. E naquela época os provedores eram os homens, os provedores das suas casas eram seus maridos. As mulheres ficaram em casa para cuidar do lar, dos seus filhos, da sua família. Mas a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem morre. E quando ele morre, louvado seja Deus, ele deixa sua esposa e seus 2 filhos. E não somente isso, ele deixa também uma dívida, louvado seja Deus. E quando aquela mulher, ela não pode nem se acalentar, se envolver no seu luto, aquela mulher não pode nem se acalentar em viver o seu luto, em viver o seu estado enlutado, louvado seja Deus. Ela não pode nem sentar, louvado seja Deus, e chorar. Ela não pode nem sentar, aleluia, para sentir a perda do seu esposo. Ela não pode nem sentar e começar, pastora Rose, recalcular a rota, louvado seja Deus, o que ela iria fazer dali para frente com os seus 2 filhos. Por quê? Porque havia uma dívida, aleluia, que ela precisaria tratar. Aleluia, louvado seja Deus. E quando os credores, aleluia, ameaçam,
aleluia, louvado seja Deus, pegar os seus dois filhos, louvado seja o santo nome do Senhor, e levar ali escravos como servos. Ali aquela mulher se desespera, louvado seja o santo nome do Senhor. E ali ela vai até o profeta Eliseu, aleluia, louvado seja Deus. E ela chega ali perante o profeta Eliseu e ela começa a falar: olha, o meu marido morreu e ele era teu servo. E lembra, profeta, que ele era temente ao Senhor, louvado seja o santo nome do Senhor. Ele era temente ao Senhor. Hoje eu me encontro viúva, hoje eu me encontro sozinha, hoje eu me encontro só com os meus dois filhos, aleluia, não estou podendo nem viver o meu momento enlutado, porque alguém está batendo na minha porta, louvado seja Deus, trazendo uma ameaça, louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. Alguém estava batendo na porta daquela mulher, louvado seja Deus, aleluia, trazendo uma ameaça, que ia levar os seus dois filhos. Aqui eu já abro um parêntese, aquela mulher já estava viúva, aquela mulher, irmã Cláudia, já estava passando pelo seu momento de dificuldade, pelo seu momento de dor, pelo seu momento enlutado. Agora chega alguém na porta daquela mulher, começa a bater e fala: olha, o teu marido morreu, mas ele deixou uma dívida, e agora como é que vai ficar? Louvado seja Deus, ou paga a dívida, ou louvado seja Deus, ou ele leva os filhos como escravos para ser servo. E aquela mulher, ela se levanta e ela se direciona à pessoa certa. Nessa manhã eu quero abrir um parêntese para mim e para você. Quando você estiver no seu momento de dificuldade, saiba ser direcionada pelo Senhor a quem você vai recorrer. Seja direcionada pelo Senhor a quem você vai pedir ajuda, louvado seja Deus. Porque aquela mulher, ela entendeu que ela não poderia pedir ajuda, irmã Cláudia, a qualquer pessoa. Aquela mulher, ela entendeu que ela não poderia bater na porta de qualquer vizinho para pedir ajuda, louvado seja Deus. Aquela mulher, ela entendeu que ela não poderia bater em qualquer porta, mas ela foi ao homem de Deus que tinha a presença de Deus, porque dali ela sabia que ela ia ter a solução, o resultado para o seu problema. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. E ela chega naquele lugar e ela começa a falar para o profeta: olha, o meu marido morreu, agora eu estou viúva, agora estou só tá eu e os meus filhos, mas tem alguém batendo na minha porta, ameaçando levar, aleluia, os meus dois filhos, e eu não aceito isso. E ela se posicionou, e quando ela chega, aleluia, ao profeta Eliseu, ele olha para ela e ele fala: o que tu queres que eu te faça, louvado seja Deus. E ele declara para ela: o que é que tu tem em casa, para ver se ali ele encontrava alguma solução, para ver se ali ele começava a recalcular a roda daquela viúva. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ela dispara para ele: Renata, eu não tenho nada em casa, homem de Deus, eu não tenho nada em casa, louvado seja Deus. Vai nos seus vizinhos, pede vasos, não poucos e não muitos. E a estratégia do profeta era: pede vasos, mas não pede pouco não, pede vasos, mas pede muito, louvado seja Deus, porque o que Deus ia derramar naquele lugar era coisas grandes e de tamanha qualidade. E os vasos não poderiam ser qualquer vaso, os vasos não poderiam ser poucos vasos. E eu me arrumando, eu falei: Deus, mas eu me preparei tanto na outra mensagem, mas eu já sabia tanta outra mensagem, mas eu estudei tanta outra mensagem, mas o Senhor falou ao meu coração nessa manhã: mas não é como você quer, é como eu quero, porque eu sei que eu vou derramar hoje na minha igreja, louvado seja Deus. Aleluia! Você está preparada para pegar os vasos, não poucos e não muitos? Você está preparada nesta manhã para pedir, para bater na porta de quem tem muitos vasos? Olha, me presta vasos aí, porque eu recebi uma estratégia, e a estratégia não foi do homem normal, a estratégia não foi de qualquer pessoa, a estratégia veio de um grande homem de Deus. Me presta vasos, e ela foi. Aleluia, louvado seja Deus. E ela pediu vasos, e assim o Senhor fez, aleluia. E ela conseguiu
jogar fora. Tu vai viver do resto. Oh, aleluia. Aleluia. Eu creio, Tu Deus. vai viver do resto. Como assim, irmã Geisa? O resto é abundância, aleluia, dentro da tua casa. O resto é não ficará envergonhada a tua casa. Haverá abundância de azeite, pastora Rose. Haverá abundância de cura. Haverá abundância de bênção. Haverá abundância de milagre. Haverá abundância de testemunho. Haverá abundância da glória do Senhor sendo manifestada dentro do teu lar. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu creio e recebo, Deus. Aleluia. Haverá abundância de vida. Aleluia. E aí o Espírito Santo, ele me lembra de outra viúva. A viúva de Naim. Aquela mulher, ela vai ali enterrar o seu filho. E quando eu me deparei nessa mensagem pela primeira vez, eu falei, meu Deus. A palavra do Senhor diz que era o único filho daquela mulher. Imagine a gente tendo 10 filhos e você ter que enterrar um, já é uma dor insuportável. Agora imagine você ter que enterrar o seu único filho. E ali eu imagino que ela não está só enterrando alguém, aleluia, que era único. Mas ela estava enterrando a sua esperança, o seu coração, metade dela. Ela estava enterrando, aleluia, a sua alegria. E a palavra do Senhor vai dizer que quando o cortejo fúnebre vai saindo no portão da cidade, haveria ali um encontro que ia marcar para sempre a vida daquela mulher. Iria ali 2 grupos, um que estava, aleluia, no cortejo, pastora Rose, seguindo a morte, seguindo alguém que não tinha mais vida, seguindo, aleluia, louvado seja Deus, alguém que não respirava mais, seguindo, louvado seja Deus, alguém, aleluia, que já estava morto, porque o menino não estava descansando, o menino não estava desmaiado, o menino estava morto dentro do esquife, louvado seja Deus. E ali a palavra do Senhor vai dizer que as carpinteiras vai ali aos prantos, aleluia, e aquela mulher tão somente chorosa naquele cortejo fúnebre. Ali era o primeiro grupo, um grupo de alguém que estava seguindo a morte para sepultar alguém que não respirava mais, mas no portão da cidade, aleluia, entrando, louvado seja Deus, entraria ali um segundo grupo que ia, louvado seja Deus, seguindo o dono da vida. E quando ele chega no portão da cidade, ele encontra aquela mulher e a palavra do Senhor é: mulher, não chores mais, louvado seja Deus. Porque, pastora Rosa, quando eu me vi nessa mensagem, eu falei, Deus, o Senhor é terrível. Porque ele estava no cenário totalmente de morte. O menino já estava morto. A mãe estava sentindo uma dor que dilacerava o seu coração. E ele não vai logo tratar do problema em si. Primeiro ele trata daquela mulher. E ele vai até ela e ele fala, mulher, pare de chorar. E a palavra do Senhor vai dizer que ela imediatamente parou de chorar. E ninguém aqui poderá dizer, Renata, para de chorar. Renata, seca tuas lágrimas. Renata, para com isso. Imediatamente Renata vai parar de chorar. Não, ela vai continuar com sua dor. Ela vai continuar com seu desespero. Mas quando Jesus ele chega e ele fala, olha, Renata, para de chorar. Automaticamente as lágrimas de Renata irão cessar. Porque a palavra veio do alto. E quando vem do alto, o choro precisa parar de chorar. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. E muitas vezes eu me estimulo no seu desespero, no seu luto. Eu falei, teve um dia que eu falei, Gil, seu dia do seu aniversário está chegando. Você não vai chorar de tristeza nem de saudade, você vai chorar de alegria. Imediatamente a irmã Gimona começou a chorar. Eu falei, Jesus, foi o que eu fiz. Porque eu queria que ela sentisse alegria, mas eu não posso disparar uma palavra que faça todo o contexto ser mudado, pastora Rosa. Eu não posso. É verdade, Deus. Mas o Senhor, quando ele chega, aleluia, a Bíblia diz que ele vai entrando no portão da cidade. E quando ele chega lá, que ele olha para aquela mulher, ele vai tratar dela. Que maravilha! Como eu amo te servir, Senhor. E a palavra vai dizer que imediatamente ela para de chorar. Aí ele chega, faz assim, ó, menino, não precisou muita coisa não precisou Jesus para
fiel. Começa a desentubar aquilo que tu achava que tu estava indo enterrar, pastora Rose. Começa a desentubar aquilo que tu achava que tu estava indo enterrar. Louvado seja Deus, sabe por quê? Porque ainda tinha oxigênio, ainda tinha uma dose de oxigênio para aquele menino. E aí a ordem do céu era: volta a carpinteira, volta a cortejo fúnebre, volta a doença, volta a chagas, volta a enfermidade, volta a morte, volta, porque o Senhor, quando Ele chega, meu Deus, é desse jeito. meu Deus, Aleluia. quando Ele chega, minhas irmãs, Aleluia. quando Ele chega. E quando eu disse para ti, agora no dia do seu aniversário você vai chorar de alegria, eu não tenho esse poder. Almejava ao meu coração que ela se alegrasse, mas quando o Senhor, num tempo determinado, dizer: olha, filha, exalta hoje, É, meu Deus. e vai imediatamente secar as suas lágrimas. Porque quando ele chega no cenário, ele faz assim: não foi diferente com aquela viúva. Aleluia. Imagine o desespero de você passar por uma humilhação. É verdade, Você está Deus. viúva. Aleluia. Ô, pastora Rose, eu me imaginei no cenário daquela mulher, viúva. O seu marido, alguém que ela escolheu, alguém que ele escolheu a ela, alguém que ela escolheu para passar o resto da sua vida, ficou viúva. Aleluia, louvado seja Deus. Mas aí ele morre, e a Bíblia diz que ele era, aleluia, aluno dos profetas. Ele não era qualquer pessoa. O marido daquela mulher não era qualquer pessoa, louvado seja Deus. E ela entende isso, pastora Rose. E quando ela entende que ele não era qualquer pessoa, porque a Bíblia vai dizer que ele era, aleluia, aluno dos profetas. Então ele estava direcionado, aleluia, no caminho certo. Quando ela entende que a casa dela não era qualquer um, pastor Ricardo pregou no domingo, aleluia, à noite, ele disse algo que ficou marcado no meu coração. Entenda uma coisa: você não foi achada, você foi escolhida. Você não foi achada por um acaso, você foi escolhida a dedos pelo Senhor. E quando aquela mulher ela entende isso, pastora Rose, que quem ali partiu não foi qualquer homem, não foi qualquer pessoa, não foi alguém, aleluia, do acaso. Ela se posiciona e ela vai marchando, ela chega ali na frente do homem de Deus e ela começa a dizer: olha, dá um jeito aí, eu não sei o que é que tu vai fazer, mas eu quero um jeito, porque tu sabes que ele temia o Senhor. Aleluia. Você sabe que ele temia o Senhor. E por ele temer o Senhor, eu não aceito a situação, não. Por ele temer ao Senhor, eu não aceito a vergonha entrar dentro da minha casa. Por ele temer ao Senhor, eu não aceito que línguas mentirosas entrem dentro da minha casa. Por ele temer ao Senhor, eu não aceito que levem os meus filhos de dentro do meu lar. Por ele temer ao Senhor, eu não aceito que batam na minha porta para tirar a minha paz, porque nem no meio do meu luto eu posso descansar. Aleluia. E ali ela foi, e ela recebeu a ordenança do Senhor. Sabe qual é a ordem do Senhor? Prepara as vasilhas. Prepara as vasilhas. Ontem eu vi um vídeo que o Senhor falou tanto comigo, tanto comigo, tanto comigo. E a mensagem dizia assim: prepara os cômodos da tua casa, porque o céu está em movimento. Mas é um vídeo só, irmã Sheila, mas sabe que
Falei, Deus, eu tô cansada de ser a tua guerreira, arruma outra aí. As minhas forças estão desfalecendo, Senhor, é guerra em cima de guerra, é luta em cima de luta, é batalha por cima de batalha. Aleluia. Você entende que o tratar de Deus com você é diferente? Você entende? Você entende que você vai qualquer um? Você entende? Você entende que a uva, para dar o suco integral puro, precisa primeiro ser amassada, esmagada? Você entende? Não é que o Senhor ele tenha prazer em ver o nosso sofrimento, porque não foi para isso que nós fomos criados, mas por causa do pecado. Aleluia, louvado seja Deus. Nós estamos sujeitos a todo o sofrimento todos os dias, mas todos os dias tem alguém olhando para mim, para você, e atento àquilo que eu e você estamos gerando no meio, pastor, da nossa dor. Aleluia. E o Senhor ele me falava por esses tempos. Aleluia. No meio da dor, eu estou atento a você. E no meio da dor, ele esteve atento, aleluia, a toda aquela mulher. Duas mulheres em cenários totalmente diferentes, mas, aleluia, o sofrimento era o mesmo. Era alguém que estava viúva, era alguém que estava indo enterrar o único, aleluia, filho que tinha. Na outra partida, era alguém que tinha 2 filhos, estava sendo ameaçada de levarem eles escravos para servir a outros homens. Mas o Senhor, quando Ele entra com providência, Ele entra. Quando o céu começa a se movimentar, aleluia, ao meu e ao teu favor. Irmã Cláudia, não tem diabo, não tem adversário que possa bater o martelo e dizer que não vai. Porque o Senhor, quando Ele libera a bênção para a vida de alguém, louvado seja Deus, esse é alguém é alcançado pelas benevolências do Senhor. E eu tenho vivido isso dia após dia. E eu disse, Deus, eu não aguento mais ser a tua guerreira. Eu estava numa certa congregação, onde o Senhor até compartilhei isso com as minhas irmãs, onde Deus me chamou lá na frente. Olha, aguenta o processo, é calada, não vai falar nada. E Deus me disse assim, rasgada, irmã Cláudia, não foi assim não mentiu não, aleluia. Deus usou um bate e falou rasgada. Aguenta o processo, não sai do processo e é calado, não vai entregar nada. Aí de contrapartida eu vejo o Senhor falando com as minhas irmãs e eu muito me alegro, porque chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Eu me alegrei com isso das minhas irmãs, mas para outras pessoas eu vou derramar, eu vou fazer o extraordinário, eu vou abrir as portas, tu vai viver um manancial da minha parte. Eu falei, eita Jesus, tá estreito esse negócio, eu tô cansada já, pai, ser a tua guerreira. Abre aí um manancial pra mim também, nem que seja pra me respirar e voltar pro processo. Desse jeito. Meu Deus! Tem horas, irmã Cláudia, que a gente tá vivendo um processo tão intenso, tão intenso, tão intenso, tão intenso, que eu preciso só falar, Deus, deixa eu só respirar, depois eu volto. Às vezes está dizendo, o negócio com você é diferente. É desse jeito. O negócio com você é diferente. É desse jeito, Deus. Sabe por que é diferente? Porque você não foi achada, você foi escolhida. O negócio com você é diferente, porque quando você começar a exalar o cheiro do teu milagre, será para que todos vejam, aleluia, que você passou pela prensa e você deu frutos mesmo no meio do deserto. Aleluia! Você entende alguém dar fruto no deserto, na seca, na escassez, onde não tem água? Mas no livro de Isaías, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor brotará tanques de águas correntes. É onde? É no meio de algo que será hidratado? Não, é no meio do deserto, Renato. No meio do teu deserto, o Senhor está atento a você. Não esqueça disso, guarda essa palavra no teu coração, porque foi isso que o Senhor falou comigo. No meio do nosso deserto, da nossa dor, o Senhor, Ele está atento. Aleluia! Louvado seja Deus. Ele está atento, minhas queridas, Ele está atento. Louvado seja o santo nome do Senhor. E aquela mulher, ela foi, pegou a instrução do profeta, vendeu o azeite, pagou, quitou a dívida para quem estava lá batendo na porta, aleluia, achando que iria trazer vergonha para aquela mulher, no momento tão vulnerável que aquela
aquela mulher estava passando. Aleluia, tiveram que voltar com a dívida paga, porque de dentro da casa daquela mulher não saiu nenhum nem deu filho, porque quem Deus deu foi Deus, e se Deus deu, aleluia, é teu, filho, toma. Eita, Jesus, eu creio. Eu quero te dizer nessa manhã que os teus filhos estão debaixo de uma promessa. Eu creio. Eu quero te dizer nessa manhã que nenhuma língua mentirosa poderá se levantar contra a tua descendência, contra a tua geração, contra os teus filhos. Ninguém poderá, aleluia, tirar a tua paz. Louvado seja Deus. Oh, Deus, eu Eu quero te dizer nessa manhã que haverá, pastora Rose, abundância, aleluia, de bênção. Haverá abundância, aleluia, de refrigério. Haverá abundância, aleluia, da interferência, da intervenção do Senhor sobre essa causa. Eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor está atento à tua dor. Eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor está atento à tua dor. Eu quero te dizer nessa manhã, como boca do Senhor para a tua vida, Ele está atento. Tão somente continua, porque Ele está atento. Guarda essa palavra no teu coração. Haverá um tempo de colheita. Haverá um tempo, aleluia, de colheita. Porque tu estás semeando hoje, plantando hoje. Mas haverá um tempo, aleluia, de colheita que você vai colher da parte do Senhor. Então venha, então Senhor, como eu disse essa semana, Deus, eu estou cansada de ser a tua guerreira. Deus está cansativo demais. Deus, olha para mim, eu estou sem forças, mas o Senhor é quem dá força ao cansado. Ele que revigora as forças, Ele que dá ânimo nessa manhã. Receba ânimo da parte do nosso Deus. Vem cá, irmã Timona, dá-lhe um abraço na pastora Rose. Receba um abraço, minha amiga. Receba um abraço da parte do nosso Deus. Não haverá vergonha, não ficará dessa forma. Porque tem momentos, irmãs, que nós, aleluia, falamos para o Senhor: estou cansada de ser a tua guerreira. Mas o Senhor, todavia, está atento a ti. O Senhor está atento, Ele está atento. Louvado seja Deus. Pega vasilhas, Rose. Pega vasilhas, Rose. Pega vasilhas, Rose. Pega vasilhas, Rose. Porque haverá abundância de azeite. Aleluia, louvado seja Deus. Haverá abundância de azeite. E quem bateu na porta da tua casa, querendo trazer a vergonha, querendo levar aquilo que tu tens de melhor, terão que bater em retirada na manhã, raia, sonha, porque o Senhor está atento a este lugar, porque o Senhor está atento a tua dor, te diz o Senhor nesta manhã. Ele está atento, Ele está atento, Ele está atento. Ele está atento, Ele está atento. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está atento, minha amiga. É que há um renovo pra cada dia, uma misericórdia a cada manhã que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. É assim ou não é? E é por
justo. Quem é como o nosso Deus? Aleluia. É. Glória a Deus.